Olá, meus amados, uma noite abençoada para os que me escutam neste momento, um bom dia antecipado para aqueles que vão nos escutar amanhã ou posteriormente. Nós estamos dando continuidade à nossa série sobre os batismos e, oportunamente, nós analisaremos também aquele texto que diz há uma só fé, um só Deus, um só batismo, e veremos quantos sofismas se construíram sobre aquele texto. Por acaso, traduzido de maneira muito rudimentar, ou talvez equivocada. Mas eu gostaria de começar dizendo que, para nós entendermos o que o autor de Hebreus fala ao mencionar a doutrina dos batismos em Hebreus, capítulo 6, versículo 2, é preciso, em primeiro lugar, desvencilhar-nos do sentido cristão do batismo, já que a palavra grega batismos, Strong 909, pode significar umedecer, molhar ou imergir, razão pela qual os rituais cristãos de batismo variam tanto em seu meio como também em sua forma. E a razão disso, ela se dá pelo fato de que batismos, a palavra grega que ocorre 4 vezes, sob 4 inflexões distintas na Septuaginta. A Septuaginta é o texto grego do Tanakh, mais conhecido como Antigo Testamento. E essa palavra também ocorre na Berit Hadashah, nos Escritos Nazarenos, no Textus Receptus, que é o texto grego do Novo Testamento, e é mais frequente no Novo Testamento, são 90 ocorrências da palavra batismo no Novo Testamento, com 29 inflexões. Inflexões são palavras correlatas, ligadas a uma mesma raiz, como, por exemplo, quando nós dizemos ferro, ferrenho, férreo, ferritina, são inflexões da mesma palavra, da palavra ferro. E aí, a palavra batismo tem 90 ocorrências com 29 inflexões no chamado texto do Novo Testamento. Agora, o problema é que a palavra batismos, ela não traduz exatamente o sentido do hebraico tevilá, cuja raiz deriva do verbo taval, Strong 2881, porque taval significa descer, imergir, mergulhar, submergir. Este é sempre o sentido da palavra taval, ainda que a imersão possa ser em elementos diferentes, como nós veremos agora na introdução desse estudo. O verbo tevilu, que é uma inflexão de tevilá, ocorre por primeira vez em Gênesis 37, versículo 31. Quem lembra daquele episódio dantesco em que os irmãos de Yosef vendem-no aos egípcios, depois eles se veem com um grande problema. O que nós vamos dizer para o papai quando nós chegarmos em casa? Então alguém aparece com uma ideia luminosa. Vamos matar um bode aqui. A gente ficou com a roupa dele. Eles foram tão perversos que mandaram Yosef nu lá para a mão dos seus captores. Nós estamos com a capa dele aqui. A gente mata um bode, mergulha a roupa no sangue do bode e diz para o papai: essa aqui não é a roupa do teu filho Yosef? Nós estamos pensando, ele desapareceu. Será que uma fera o devorou? Né? E assim, com uma meia mentira, com o será, eles enganam o papai. Mas a palavra tevilu, eles mergulharam as vestes no sangue. Outro exemplo
nós temos em Êxodo capítulo 12, versículo 22. Em Êxodo 12, 22, o Altíssimo, através de Moshe, ordena que os filhos de Israel matem o cordeiro de Pêssach, né? E coloquem o sangue do animal numa bacia, ou seja, o sangue do animal, ao ser imolado, deve verter sobre uma bacia. Por quê? Porque o sangue desse animal será utilizado como um sinal redentor. E eles devem pegar um hisopo, que é um ramo de ervas, e mergulhar esse hisopo no sangue e depois tomarem esse hisopo e essas mãos cingidas de sangue e colocá-lo sob o umbral das suas portas, para que, passando o anjo da morte, vendo a marca protetora do sangue, não fira os filhos de Israel, na famosa praga dos primogênitos. Então, aqui nós temos um outro exemplo do uso da palavra taval para mergulhar, neste caso, o hisopo no sangue. O terceiro elemento está em Ruth, capítulo 2, versículo 14. A história de Ruth é uma das mais fantásticas das Escrituras, né? Porque nos conta, nos traz à memória uma moça gentia, viúva, jovem, que entra na terra de Israel acompanhando sua sogra Noemi. E eu chamo muita atenção para o tipo de evangelista que era a Noemi. A Ruth esteve muito tempo com ela aprendeu os costumes hebreus, mas a Noemi não se sente à vontade para chamá-la, para acompanhá-la, porque ela não tem nada a oferecer a Noemi, a Ruth, perdão, e ela vai dizer para Ruth e também para Ofra, suas duas noras, porque ela perde os 2 filhos, né? Mas as 2 noras ainda estão próximas dela. E ela diz: minhas filhas, voltem para a vossa casa e voltem para vosso Deus. Tipo de missionário é esse que manda a pessoa voltar para o seu Deus? É o tipo de missionário que testa você, né? E Noemi foi isso. A missionária que estava testando as noras para ver qual delas era digna de ir com ela até Israel. Quando ela diz, voltem para a vossa terra e voltem para o vosso Deus, a gente descobre que a Ofra voltou. Mas a Ruth continuou passada atrás de Noemi. Noemi volta e olha para ela e diz, minha filha, eu não tenho nada para te oferecer. Volta para a tua terra. E aí ela vai dizer, não me peças que eu te deixe, porque eu não vou te deixar. Onde tu fores, eu irei. Onde tu morreres, eu morrerei. O teu povo será o meu povo e o teu Deus será o meu Deus. Essa é a conversão de uma gentia, de uma moabita. Era um povo abominável que sacrificava bebês. Mas Ruth está disposta a renunciar a tudo isso e a dizer, o teu Deus será o meu Deus, o teu povo será o meu povo. Noutras palavras, ela está dizendo, eu não serei mais uma moabita. Claro que ela conserva o DNA de Moabe, é claro que ela será lembrada nas Escrituras como Ruth a moabita, mas ela era moabita só no seu DNA, na sua alma. Ela era israelita. Isso é conversão, amados. E quando nós abrimos mão do nosso passado para servirmos ao Eterno. E aí ela chega lá, na terra de Israel, e ela vai buscar prodigalidade. Época do Shavuot, época da colheita do trigo. E a Torá ordena que os camponeses deixem os cantos das terras para os pobres, as viúvas, os estrangeiros, para os debilitados. E o Boaz, ele vê essa moça lá, e ele dá instrução aos rapazes, e diz, deixe cair trigo, porque a Torá diz,
Quando tu rabiscares os teus campos, não colherás os molhos que caírem do teu ombro. Eles serão para os pobres e para os estrangeiros. Só que agora, ele sabe que um trabalhador se esmera para que as coisas não caiam. E ele pede que esse trabalhador se esmere para que os grãos caiam no chão, para que os ramos caiam. E Ruth chega em casa com um enorme molho e a Noemi, que não era boba nenhuma, diz: quem te deixou trazer tanta coisa? Diz: foi o Boaz. Ela sabia que o Boaz estava disponível para um casamento e ela concluiu: ele está cortejando você. Bom, mas Ruth chega à casa de Boaz para uma ceia. E o que Boaz faz como um gesto cultural, de aproximação com essa pessoa, com Ruth? Ele diz assim: mergulha o teu pão no vinagre. E não é um costume nosso, nós não mergulhamos pão em vinagre, mas os hebreus mergulhavam. E pedir que alguém mergulhasse o pão dentro do vinagre significava que você estava muito sintonizado com essa pessoa. E é o que Boaz vai fazer. E isso é dado também pela palavra taval. A Ruth vai mergulhar o bocado de pão dentro do vinagre de Boaz. Ela vai batizar o pão por inteiro dentro do vinagre. Esse é o texto que descreve a bondade de Boaz. Agora, nós temos um outro caso de batismo, nesse caso, o batismo no mel, que é Jonatas, quando mergulha a ponta de sua vara num favo de mel para sugar o mel. Ele não está batizando a vara, ele está batizando a ponta da vara, ele está fazendo um ato de taval, de batismo, da ponta da vara no mel, no favo, para que ele possa chupar o mel. Todavia, esse ato mencionado lá em 2 Samuel, capítulo 14, versículo 27, o de Ruth é Ruth 2, versículo 14, não é tudo. O mais grandioso ato de taval nós temos em 2 Reis, capítulo 5, versículo 14. Estamos falando de um leproso, e vocês já devem ter lembrado de que leproso, estamos falando de Naamã. Naamã é sírio, é um general, ele é um inimigo de Israel, ele tinha levado para a Síria uma menina escrava, e em vez de ter raiva do seu captor, ela vê alguma bondade nesse homem, e ela diz: olha, se você for ter com um homem de Deus lá em Israel, ele vai sarar você. Então, Naamã, em desespero de causa, porque não tinha ninguém que resolvesse um problema daquele naquela época, nem se cogitava a cura de lepra, ela acha aquilo muito estranho. O homem de Deus pode sarar você. Ele acredita na menina. Ele vai ter dificuldade de acreditar no profeta, mas na menina ele acredita. Então, ele vai lá encontrar-se com o profeta, e o profeta não impõe as mãos sobre ele, não fala do nome do Deus de Israel para ele, não diz muita coisa para ele. Ele fica até chateado com isso. O profeta simplesmente diz: vai e banha-te 7 vezes no Jordão. Aí é utilizada a palavra taval, batiza-te 7 vezes no Jordão. Então, nós partimos do batismo da capa de José no sangue do bode para o batismo do hisopo no sangue do cordeiro pascual, passamos pelo batismo do pão de Ruth no vinagre de Boaz, saltamos para o batismo da ponta da vara de Jonathan no mel, na casa de seu pai Saul, e chegamos agora ao batismo de uma pessoa, de um corpo, de um ser. Estamos falando agora de Naamã, e ele
está um pouco chateado com toda aquela situação. O Eterno vai usar um serviçal dele, um oficial do seu exército, para lhe dizer: mas, meu senhor, se esse homem tivesse ordenado a você fazer uma coisa difícil, você não faria para sarar? Você não faria qualquer coisa difícil. Às vezes a salvação está nas coisas fáceis, né? E falando de salvação, irmão, a salvação está em confiarmos na misericórdia, na bondade, na graça do Eterno. Eu sempre gosto de recordar as pessoas, quando eu falo de obediência, de santidade, de guardar a Torá, nós não estamos atrás de salvação. Salvação nós já temos. Nós estamos atrás de santificação, de vida, de comunhão com o Altíssimo. Ninguém está propondo que você guarde mandamentos para ser salvo. Não há mandamentos suficientes para isso, e nem há capacidade suficiente no homem para obedecer de tal forma que ele possa alcançar a redenção. A salvação é algo que se derrama sobre nós como uma inundação de graça e de bondade. Mas essa salvação nos conduz a uma vida de santidade. E é o que vai acontecer com Naamã. Ele começa agora, através da fé, imergir na santidade. Porque se ele fosse um hebreu, ele teria que fazer um ritual que duraria 14 dias. E só no 15º dia, primeiro ele seria encerrado por 7 dias, para ver se ele realmente tinha sarado. E depois de ser encerrado por 7 dias, ele faria um ritual que culminaria em mais 7 dias, e aí no 8º dia ele seria proclamado puro. Naamã não precisa cumprir todo o ritual hebraico, mas ele precisa fazer uma coisa que todo israelita, quando sarava da lepra, era obrigado a fazer: mergulhar nas águas da Tevilá. E ele vai fazer isso por ordem do profeta. São 7 mergulhos. Ao povo de Israel se exigia um só mergulho, mas o profeta decidiu ordenar que ele imergisse 7 vezes nas águas do Jordão. Talvez porque, se ele fosse hebreu, seriam 7 dias de purificação. E como ele não vai fazer os 7 dias, é como se o profeta acelerasse o processo e, em vez de 7 dias de santificação, 7 banhos, 7 mergulhos, 7 imersões, 7 batismos do Jordão. Então, esse batismo no Jordão, feito por Naamã, o general sírio, é aquele que melhor exemplifica o que será feito depois dos dias de Yohanan HaMitaval, ou seja, de João Batista, João o Batizador. Este batismo de purificação realizado no Yarden por um pagão foi um ato de terrorá. Terrorá é a palavra hebraica listada por Strong sob o número 2893. E esse ato de terrorá, de purificação nas águas, é o que mais guarda semelhança com o batismo de arrependimento ordenado por João Batista, o maior de todos os profetas da era messiânica, e cujo relato nos é dado por Matitiarro ou Mateus, em Mateus 3, 5 e 6. Então, ia ter com ele Jerusalém, e toda a Judéia, e toda a província adjacente ao Yarden, ao Jordão, e eram por ele batizados no Néder Yarden, no Rio Jordão, confessando os seus pecados. Mateus 3, 5 e 6. É através do profeta Yohanan que emergiu o próprio Yeshua, cumprindo a justiça que exigia a imersão de todo israelita. Através dele se anuncia que o próprio Messias viria a trazer batismos ainda maiores.
eu quero lembrar aqui para vocês que o batismo de João era um batismo de arrependimento, seguido de imersão nas águas. Em Yeshua, nós fazemos 3 coisas ao mesmo tempo. Nós nos arrependemos, nós imergimos nas águas na autoridade de seu nome. Por isso, o batismo deve ser realizado em nome de Yeshua, o Messias, porque também é um batismo na sua autoridade. Primeiro, nós somos imersos no arrependimento, que é uma ação da Ruach HaKodesh. É o Espírito Santo que traz arrependimento à nossa alma. De nós mesmos, nós somos incapazes de o fazer. O apóstolo disse: ou ignorais que a bondade de Elohim te guia ao arrependimento? Quando alguém chega ao arrependimento, ele foi mobilizado pela bondade de Deus. Como se as cordas do amor divino estivessem nos atraindo e nos amarrando em sua bondade. Então, o arrependimento é um dom de Deus, não vem de nós. É uma obra que o Eterno realiza em nós. Na sua natureza, o máximo que o homem consegue fazer é ter, primeiro, noção do mal. Isso é universal. Qualquer pessoa que não seja idiota, que tenha sido dotada de capacidade intelectual pelo Criador, é capaz de discernir se uma coisa é boa ou má. Tudo aquilo que faz mal para ele, naturalmente, ele não desejará para o seu próximo, ou pelo menos não deveria desejá-la. Ok. Agora, o homem pode também, além de ter discernimento do que está errado, na sua condição natural, ele pode chegar ao remorso, que é uma dor não pelo ato que ele praticou, mas pelas consequências do dano que ele causou, não ao seu próximo, mas a si mesmo. A perda da liberdade, a privação da boa reputação, todas essas coisas podem trazer emoções muito contraditórias que são chamadas de remorso, mas não são arrependimento. O arrependimento é uma obra divina, é quando eu sinto dor, não pelas consequências do meu ato, nem mesmo pelo medo de ser castigado por Deus, mas sinto dor pelo ato que eu pratiquei. Eu sinto repulsa pelo dano que eu causei. Então, esse é o arrependimento e ele vem de Deus. Então, em Yeshua, nós temos essas 3 formas de imersão simultâneas. Nós somos imergidos no arrependimento, somos imergidos no seu nome, na sua autoridade, e somos imergidos na água para a purificação dos pecados. Agora, em que sentido se dá essa purificação dos pecados? É uma purificação da consciência. Por isso é importante que, quando uma pessoa cometeu algo grave, ela voltar a emergir, para que a sua alma se sintonize com a paz. As pessoas podem dizer, isso não é mais importante, mas isso é o mesmo que dizer que elas são mais sábias que o próprio Deus, que determinou essas coisas. Quando nós vamos lá na Torá, e nós vamos ver isso mais profundamente quando analisarmos o batismo de purificação. Nós vamos ter um estudo específico sobre o batismo de purificação. A gente vai ver, por exemplo, que quando os filhos de Israel iam à guerra e eles matavam pessoas ou tomavam contato com o sangue das vítimas, eles não podiam entrar no acampamento, voltar para suas famílias, abraçar suas esposas, beijar suas crianças. Não até
completar um ritual de purificação que durava 7 dias. E então, no 8º dia, depois de imergirem nas águas de um rio, de um lago, do oceano, seja na fonte de água mais próxima que eles tivessem, eles então podiam voltar para casa. O objetivo era sarar a dor da alma. Vocês que já assistiram filmes sobre a Guerra do Vietnã, que foi uma das guerras mais traumáticas da história americana, evoca-se muito isso. Soldados que retornam da batalha, da guerra, torturados em suas consciências pelos horrores cometidos na guerra. Guerra não é um lugar de fazer caridade, guerra é um lugar de loucura. Deus nos livre da guerra, mas às vezes ela se torna necessária. De todas as formas, aquilo que os psicólogos levam anos para tratar era tratado em 7 dias, mediante os rituais de purificação ordenados na Torá. Nós vamos ver isso depois, mais aprofundadamente. E a gente vai ver que, através de Yohanan, isso nós vamos ver agora, se anuncia, além do batismo de arrependimento e de purificação, ambos culminando nas águas, porque quando Naamã se purificou da lepra, ou para que Naamã se purificasse da lepra, ele imerge 7 vezes no Jordão, e todas as províncias, as cidades adjacentes ao Iardém e também a Judéia, iam até Yohanan, eles confessavam seus pecados e então imergiam nas águas. Com isso, vinha-lhes uma paz no coração, a certeza de que aqueles males que eles tinham cometido já não lhes trariam castigo. Eles estavam sendo perdoados. Esse era o objetivo do batismo de João, que vai ser repetido depois em Yeshua. Agora, João vai anunciar outros 2 tipos de batismo. Além do de purificação e do batismo de arrependimento, ele diz que ele estava batizando com água para o arrependimento, Mateus 13, 11 e 12, mas aquele que vem após mim é mais poderoso do que eu. Yohanan faz questão de deixar claro que a sua obra, conquanto que grandiosa, seria superada pela obra de Mashiach. Ele é mais poderoso do que eu. E ele é tão poderoso que eu não sou digno de desatar a sandália aos seus pés. E ele vos batizará com a Ruach HaKodesh, o Espírito da Santidade, e com fogo. Então é preciso que nós entendamos aqui o que é esse batismo no Espírito Santo. É um batismo no Espírito de Santidade. Quando uma pessoa é imersa no Espírito, ela vive em busca de santidade, em busca de pureza de seu corpo, de sua alma e de seu espírito. Quando nós falarmos disso, de pureza, eu quero enfatizar um texto de Paulo que está em 1 Tessalonicenses 5, versículo 23, onde ele diz: o mesmo Elohim da paz vos santifique em tudo, o vosso corpo, alma e espírito sejam conservados e irrepreensíveis para o dia de Elohim. Então, existem 3 esferas do ser que precisam ser santificadas: a do corpo, a da alma e a do espírito. Oportunamente, nós vamos ver como essas 3 esferas do ser só podem ser santificados por alguém que conhece Torá. Sem Torá, não há santificação dessas esferas do ser. De maneira que seria contraproducente dizer que uma pessoa está batizada no Espírito de Santidade e, ao mesmo tempo, ela vive correndo para longe da Torá. Quando você é batizado no Espírito Santo, esse é um batismo sem águas, evidentemente, quando você é envolvido, você é imerso
Assim como as águas envolvem o corpo que desce ao fundo do rio, o Espírito envolve a alma em santidade e ela parte em busca de santidade. João falou também do batismo de fogo, e esse batismo de fogo tem muita coisa mística apresentada no mundo cristão. Porque as pessoas imaginam que o batismo de fogo é uma experiência maravilhosa. E não é. Vamos ver isso depois, tá? Batismo de fogo é aquele batismo que eu não desejo experimentar. Mas se o Eterno quiser, eu vou experimentá-lo. E ele tem que me preparar para ele. Porque o batismo de fogo é o batismo da dor, é o batismo da prova, é o batismo do sofrimento. Veremos isso depois, quando a gente trabalhar mais intensamente cada elemento desses batismos, tá bem? Agora, Yohanan, ele diz que Mashiach tem na sua pá a eira, e ele recolherá no celeiro o seu trigo, e queimará a palha com fogo que nunca se acaba. O que fazem os agricultores, estamos falando da agricultura manual, né? Aquela que existia nos tempos bíblicos, eles iam ao campo e colhiam o trigo. Assim como há um tempo atrás as pessoas iam para colher o feijão e colocavam-no para secar, e depois pegava-se uma madeira para malhar o grão, e malhava-se o grão para separar o grão da palha. E então o agricultor, separada a palha e do grão, pegava uma pá e começava a colher o grão para levá-lo ao celeiro, e a palha ele separava para ser queimada. Assim se fazia, para que fungos, insetos da colheita passada não incidissem sobre a próxima cultura. Era um elemento profilático também, não só um elemento de limpeza do campo, mas um elemento profilático. E o que o Mashiach está fazendo com os seus filhos? Ele tem uma pá na sua mão, e ele vai limpar a sua eira, e ele vai queimar a palha em fogo inextinguível. Cada um de nós tem um pouco de palha para ser queimada. Nós temos a palha que representa os perdidos, mas nós temos um elemento de palha dentro de nós que também precisa ser devorado. De maneira, meus amados, que quando o sofrimento vem à nossa alma, nós não devemos nos desesperar, nem pensarmos que o Eterno deixou de nos amar. Pelo contrário, nós devemos alegrar na tribulação, sabendo que, se a tribulação está vindo sobre nós, é porque o Eterno tem um bom propósito para com as nossas almas. Não é que a gente está correndo atrás de sofrimento, nós estamos correndo de não sofrer, correndo para não sofrer, outras palavras. Mas quando a prova vem, quando a dor nos alcança, nós temos que pensar que o Deus de amor está cuidando de nós, assim como um pai bondoso corrige o filho que ele ama e não lhe permite fazer todas as coisas para que ele não venha a sofrer na mão da sociedade. O Eterno não quer que nós soframos na mão do mal, e por isso ele também permite que a gente passe pela prova fogo. Acho que já antecipei um pouquinho do que é o batismo de fogo, com breves palavras aqui. Depois a gente vai falar mais aprofundadamente. Bom, do que vemos até aqui, as Escrituras apresentam 4 tipos de batismo. Até aqui. Não são todos, há mais batismos. Mas nós temos 4 tipos. O de purificação, apontado por Eliseu, quando ordenou a Naamã que mergulhasse nas águas do Jordão. O de arrependimento, de João, quando ordenou que o povo confessasse seus pecados e mergulhasse nas águas. Não valia nada mergulhar nas águas sem a confissão de pecados. Primeiro a confissão, depois as águas. E aí o João vai trazer para nós o batismo no Espírito Santo e o batismo com fogo. Existe o batismo de poder também, tá?
Vamos falar disso depois. E aí, nós vamos acrescentar agora um outro batismo. Além desses 4, eu citei aqui o batismo de poder também, sem dar detalhes do batismo de poder, mas acho que vocês já podem imaginar, naquele enorme poder que acompanhava os discípulos, as Escrituras dizem que Pedro passava, e quando a sombra de Pedro incendia sobre uma pessoa enferma, a pessoa sarava pela sombra. Não era nem por palavra, não era nem por tocar em Pedro. Lembra que Machia disse, se vocês acreditarem em mim, vocês vão fazer obras maiores do que eu. E os discípulos conseguiram fazer obras maiores. Isso é poder. Agora, sobre o batismo de autoridade, a gente falou bastante na semana passada, de maneira que eu vou mencionar apenas um versículo aqui, que já foi objeto do nosso estudo sobre em que nome deve ser batizada uma pessoa. E já deixamos claro que nenhum apóstolo jamais batizou em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Isso não pode ser provado nas Escrituras. E logo é evidente que esse texto foi adicionado com o passar do tempo. E a gente vai falar disso depois, inclusive depoimento de Eusébio de Cesareia, que é um dos mais importantes historiadores do cristianismo. Ele publicou a sua obra entre os séculos 3 e 4, e ele fala que os batismos eram feitos em nome de Yeshua. Bom, e é isso que o livro de Atos confirma. Nem é preciso que Eusébio de Cesareia diga isso, porque Lucas repete isso uma e outra vez. E a primeira vez é quando uma multidão de judeus e prosélitos chegam em Jerusalém para celebrar a festa de Shavuot, o Pentecostes. Gosto de recordar aos nossos amados irmãos pentecostais que um pentecostal de verdade tem que guardar a festa dos Pentecostes. Evidente. Isso seria como eu dizer, eu sou um luterano do sétimo dia, e existe esse grupo também. E não guardar o sábado não faz sentido. Se ele é luterano do sétimo dia, por que ele guarda o sábado? Lá em Santa Catarina tem uma comunidade de irmãos que se chamam Congregação Cristã do Sétimo Dia. São oriundos da Congregação Cristã do Brasil, mas se você chega no sábado pela manhã, a igreja dele está aberta. Faz sentido, né? Agora, pentecostal precisa guardar a festa de Pentecostes. Bom, aí estavam os crentes pentecostais, mas eles também eram crentes pascuais. Eles também eram crentes cabanistas, porque eles celebravam as cabanas e por aí vai, não é? Então, eles estão ali celebrando Pentecostes. E eles ouvem Pedro falar. E eles perguntam, o que é que nós vamos fazer? E aí, Pedro diz, arrependam-se e cada um de vós seja batizado em nome de Yeshua, em remissão de pecados, e recebereis o dom da Ruach HaKodesh. Porque a promessa diz respeito a vós, a vossos filhos, e a todos os que estão longe, e a tantos quantos Elohim, nosso Senhor, chamar. Então, ele está chamando eles a uma imersão nas águas, primeiro do arrependimento. Aí, nesse caso, águas metafóricas, e depois, nas águas, líquido do arrependimento. E isso deveria ser feito em nome de Yeshua HaMashiach. Agora, eu quero concluir o nosso estudo mencionando o fato de que, em função da confusão que se estabelece na palavra batismos, porque, como eu disse, batismos podem representar mergulhar, lavar ou molhar. Esses são os sentidos da palavra batismos, e não são os sentidos exatos da palavra tevilá, que significa imergir. E, por conta disso,
existem diferentes visões, diferentes formas e modos de fazer o batismo. Então, nós temos o fato de que, à semelhança dos judeus, os ortodoxos orientais, crentes batistas e filobatistas, exigem imersão total do batizando adulto nas águas do mar, rio, ribeiro, lago ou piscina. Deixa eu acrescentar um detalhe: os irmãos da Igreja Ortodoxa Russa, eles também batizam as crianças. Tá? E quando batizam o bebê, eles batizam numa pia grande, suficiente para mergulhar a criança, e aí eles sambunham o bebê 3 vezes nas águas. Vocês vão encontrar isso aí, até divertido de ver. Ele pega o bebê muito rápido, porque a Rússia é uma terra fria. Imagina estar batizando um bebê no mês de janeiro, lá numa pia batismal na Rússia, né? Então, pega o bebê e mergulha rápido 1 vez, 2 vezes, 3 vezes. Em nome do Pai, uma sambunhada na água. Em nome do Filho, 2. E em nome do Espírito Santo, 3. Bom, esse é o método ortodoxo oriental de fazer o batismo. Batistas e filobatistas. O que eu quero dizer com filobatistas? Batistas foram o primeiro grupo cristão moderno. Eles surgiram lá por volta do século XVII, na primeira metade do século XVII. Eles são o primeiro grupo a insistirem no batismo através das águas, em imersão, batismo de adultos. Então, eles trazem uma revolução para a doutrina dos batismos, porque eles dizem que o batismo é para adulto, porque é de arrependimento, o bebê não sabe se arrepender. Então, é de adulto. Mas também tem que ser nas águas, porque os irmãos menonitas, eles já falavam do batismo de adultos. Então, todas as pessoas batizadas como crianças eram rebatizadas agora pelos menonitas. Só que da mesma forma que eles tinham sido batizados quando crianças. Eles eram batizados através da aspersão ou da infusão. A gente já vai tratar da diferença entre esses 2 termos técnicos. Agora, nesse caso, eles exigem o batismo. Estou falando dos ortodoxos, dos judeus, dos batistas, dos filobatistas, que são os adventistas, os Testemunhas de Jeová, os irmãos da congregação cristã, os irmãos da Assembleia de Deus, os irmãos do avivamento bíblico, enfim, os irmãos da Metodista Wesleyana e de diversas comunidades cristãs batizam através das águas, num mar, num rio, num ribeiro, num lago, numa piscina ou num batistério. Católicos, moravos e luteranos batizam bebês, crianças ou adultos através de aspersão de água sobre a cabeça do batizado. Já os anglicanos podem coexistir com os 2 rituais. Fazem por imersão ou por aspersão. Qual a diferença entre a aspersão? A aspersão é um pouquinho d'água colocada na testa do bebê. Pega uma canequinha d'água, pega 3 dedos e 3 vezes, né, o sinal da cruz na cabecinha, pronto, está batizado, amém. Assim pensam os nossos irmãos católicos, moravos, luteranos, etc. Mas os anglicanos podem batizar por imersão. Às vezes eles têm nas suas catedrais pias batismais grandes o suficientes para imergir um adulto. Não completamente. Aí eles dão preferência a imergir a cabeça do indivíduo. O corpo, às vezes, fica meio fora d'água, é um batismo pela metade, mas pronto. Esse é o modelo dos nossos irmãos anglicanos, que é a Igreja da Inglaterra, né? A Igreja do Príncipe Charles, ou do hoje Rei Charles, né? Bom, os menonitas, incluindo aí os Amish, quem já viu o filme sobre a história dos Amish, foi muito interessante. Esses só batizam adultos, mas fazem-no por aspersão, que é a tal gota d'água na cabeça. Já os metodistas preferem o batismo por infusão. Pegam uma vasilha com água
e jogam na cabeça da pessoa. Não é só uma gotinha, tem que molhar a cabeça mesmo. Ponto da pessoa usar a toalha para secar a cabeça depois e molha um pouco das vestes, do manto batismal. Esse é o batismo por aspersão. E, eventualmente, os metodistas também fazem o batismo por imersão, ou seja, os metodistas conseguem transigir com as 3 formas de batismo a depender da exigência do indivíduo. Bom, passagem, se você chegar para o padre e dizer, padre, eu quero ser batizado na Igreja Católica, mas eu exijo a imersão. Ele não pode negar isso. O direito canônico diz que ele não pode negar se o catecúmeno exigir a imersão. Não é a regra da igreja, mas ele vai abrir exceção e vai batizar. Você pode apelar ao concílio, ao direito canônico e requerer isso, né? Mas, em princípio, católico nenhum está preocupado com isso, né? Mas está previsto no direito canônico a imersão em casos especiais. Bom, grupos como os quáqueres, da Sociedade Religiosa dos Amigos. Os quáqueres foram fundados em 1650 por George Fox. Fox nasceu em 1624, faleceu em 1691. O Exército de Salvação, fundado em 1865 por William Booth, Booth morreu em 1912, nasceu em 1829. E o Cientismo Cristão, fundado em 1886 pela senhora Mary Baker Eddy, morta em 1910. Esses 3 grupos, quáqueres, Exército de Salvação e Ciência Cristã, reduzem o batismo a uma experiência interior de arrependimento destituída de qualquer meio ou forma exterior. Todas essas formas exteriores são consideradas supérfluas agora no novo reino. Então, esses grupos batizam o que eles chamam de batismo no Espírito. O batismo é uma experiência que cada indivíduo faz fora da comunidade ou dentro da comunidade, mas sem símbolos exteriores. E existe uma oposição nova, sobre a qual eu quero falar agora, à conclusão, só a guisa de informação para vocês, que foi proposta pelo Movimento da Graça, ou é proposta pelo Movimento da Graça. O que é o Movimento da Graça? O Movimento da Graça, ele foi criado por Bullinger. Bullinger nasceu em 1837 e faleceu em 1913, mas durante a sua vida, 70 anos, ele teve tempo de ensinar que a igreja de Atos era uma igreja judaica presa a rituais vazios e obsoletos. 2 seguidores de Bullinger, já na nossa época, nós estamos falando de John O'Hare, nascido em 1876 e falecido em 1958, e Cornelius Stan, nasceu em 1908 e morreu agora, já no século XXI, em 2003. Eles levaram o ultradispensacionalismo de Bullinger a uma ruptura total e completa com tudo aquilo que foi pregado pelos profetas, inclusive com aquilo que foi pregado por Yeshua HaNotzri, o Jesus de Nazaré, como eles chamam. Eles chamam o Jesus de Nazaré de Cristo segundo a carne. E eles dizem que nós não devemos nada àquilo que ele disse ou ensinou enquanto estava entre nós. Olha que coisa sutil, que forma sofística de negar Yeshua em seu próprio nome. Eles dizem, nós não seguimos o Jesus segundo a carne. Nós seguimos o Jesus segundo o Espírito. E quem é o Jesus segundo o Espírito? Não é aquele que falou a Pedro, a João, a Tiago, a Zebedeu, a Alfeu, a Maria e etc. Não. Esse não nos interessa para nada.
Esse é o Jesus judeu antes da sua morte. Nós temos que ver com Jesus do Espírito que se revelou a Paulo. Para ele só são importantes as epístolas paulinas. Tudo o resto, Moisés, Isaías, Tiago, Mateus e Lucas, tudo isso é palha. A substância é Paulo. Então, esse movimento, ele nem sequer deveria se chamar movimento cristão, ele deveria se chamar movimento neopaulinista, porque nem as ações de Paulo são levadas a sério. Quando Paulo fala que ele batizou os da casa de Crespo, eles dizem, é porque Paulo estava em transição, ele ainda não tinha chegado à maturidade. Ou seja, eles fogem de acordo com as conveniências. Tá? Usando desses sofismas, os ultradispensacionalistas afirmam que seguir os ensinos de Yeshua de Nazaré sobre a santidade do templo, dízimos, votos, batismos, ceias, jejuns e tudo mais que concorde com Moisés e com os profetas, equivale a negar a sua ressurreição e a viver na igreja judaica surgida em Atos 2, negando aquilo que eles chamam de igreja mistério, que teria sido fundada por Paulo a partir de Atos 28. A sutilidade do engano é que nós não negamos a ressurreição de Yeshua quando cremos em tudo aquilo que ele ensinou. Ao contrário, nós a estamos afirmando, porque o que é a ressurreição, meus amados? É trazer de volta o ser na sua integralidade. Se Yeshua tivesse morrido judeu e ressuscitado um gentil, então ele não teria ressuscitado, teria emergido da tumba um outro ser. E, definitivamente, o ultradispensacionalismo ensina que o que sai da tumba não é aquele Messias que andou entre os homens, mas um novo ser que guarda enormes distâncias entre aquele que ensinou aos apóstolos. Em outras palavras, o ultradispensacionalismo é a forma mais abjeta de negar a Yeshua, porque nega a sua ressurreição, enquanto se orgulha de crer no Cristo ressurreto. Mashiach disse, o Filho do Homem há de ser entregue aos pecadores. Ele será morto pelos gentios, e ao terceiro dia ele ressuscitará. Ou seja, o Messias, segundo a carne, ressurge no Messias segundo o Espírito. E não ressurge apenas em espírito, porque quando ele ressuscita, vocês lembram que o Tomé estava em grande perplexidade, dúvida, incredulidade mesma. E ele diz, põe a tua mão aqui nas minhas feridas, porque um espírito não tem carne e nem osso. Então, Mashiach ressuscita em mente, carne e osso. Ele retoma seu corpo. Ele disse, o Filho do Homem tem o poder para dar a sua vida e para retomá-la. É o retomar da vida. Mashiach não ressurge como um novo homem. É o mesmo homem que ressuscitou. E por isso, e a conclusão, eu lembro de Hebreus 13, 8. Yeshua HaMashiach é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Nós não cremos em dois Messias, um anterior e outro posterior à ressurreição. Nós cremos no Mashiach eterno. O Eterno abençoe sua palavra e abençoe a todos vocês, em nome de Yeshua, o Mashiach eterno. Amém e amém.